pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro Charlie Day. Eu sou a Júlia e eu vou ser a facilitadora das entrevistas aqui da noite. Hoje nós vamos mergulhar num tópico que todo mundo em algum momento já teve que lidar. Reclamações de clientes na plataforma do Reclame Aqui. Mas a questão é, reclamações, e agora? Foco na solução do problema. Porque, sejamos honestos, o verdadeiro truque não está em evitar as reclamações, mas em lidar bem com elas. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que a nossa convidada especial, Beatriz Medeiros. A Bia é supervisora de marketing aqui no Charlie e ela é famosa por transformar problemas em soluções. Ela é a prova viva de que cada reclamação é uma oportunidade para fazer melhor. Então, Bia, seja muito bem-vinda. Estamos ansiosos para ouvir as suas dicas e experiências. Muito obrigada por se juntar a nós hoje. Bia, para a gente começar, queria falar um pouquinho sobre a importância do Reclame Aqui para o Charlie. Boa, então vamos lá. Oi, pessoal, obrigado pelo convite, obrigada, Ju, pela apresentação. Então, aqui no Charlie, a gente vê o Reclame Aqui não só como uma plataforma para receber reclamação, enfim, esses feedbacks negativos, né? Mas sim como um canal e uma oportunidade mesmo para a gente conseguir mostrar os nossos diferenciais, principalmente quando a gente fala do nosso atendimento humanizado. Então, hoje, o próprio Reclame Aqui, ele mostra para a gente que mais de 55% dos acessos, né, de pessoas que acessam o site deles, não é de fato para reclamar, e muitas das vezes as pessoas ainda nem consumiram um produto, né, mas sim elas buscam as empresas ali na plataforma porque elas querem consumir, elas querem entender um pouquinho mais sobre a própria empresa, a reputação dela, né, nas redes e a experiência de outras pessoas. Então, por ser uma plataforma onde a gente consegue ter essa visibilidade para a nossa marca, de fato, como uma vitrine, são respostas públicas, para a gente é muito importante também o nosso posicionamento nela, uma vez que as nossas respostas precisam ser um pouco mais estratégicas, então, até um pouquinho explicando para vocês o porquê que o marketing fica com isso, né? Então, como eu falei para vocês, por serem respostas públicas, estrategicamente a gente entendeu que o time de comunicação precisaria estar focado nisso, porque, de fato, a resposta que a gente dá para quem está reclamando não é só para quem está reclamando, mas sim para todo mundo que acaba buscando pelo Charlie em algum momento ali do processo de compra. Legal. Então, para a gente tentar dar uma estruturada aqui. Então, quando o Charlie recebe uma reclamação, qual que é o primeiro passo na resolução do problema? Ju, eu queria trazer para você um pouquinho... não vamos falar exatamente agora do problema da resolução, tá? Mas eu queria trazer para vocês qual que é o primeiro passo, de fato, quando a gente recebe. Para a gente começar a nossa conversa com o nosso cliente, ou para a gente começar a falar de uma possível solução, é preciso que a gente fale aqui para vocês, né? É importante que, antes de tudo, antes de eu fazer qualquer tipo de contato com o meu time interno, eu preciso sinalizar para o meu cliente que a gente recebeu o feedback dele. Então, o primeiro passo é a gente entrar em contato via e-mail, que é fornecido pela própria plataforma, dizendo, olha, eu recebi a sua reclamação, já estamos investigando o que aconteceu durante a sua experiência, para que aí, de fato, a gente consiga começar a buscar primeiro um histórico, um diagnóstico, para aí sim a gente passar para a parte da solução. Enquanto eu vou falando com o meu cliente sobre o que está acontecendo e deixando ele informado de tudo que está acontecendo, desde o primeiro passo até o final, o que a gente vai fazer com aquela informação, eu sinalizo para ele e aí sim eu vou falar com o meu time interno, né? Eu reúno todo mundo, todos os envolvidos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o primeiro passo é, consumidor, estamos aqui, te ouvimos e a partir daqui faremos algo com o que você nos passou. Interessante, legal. E então, na sua opinião, quais são as principais habilidades necessárias para resolver efetivamente um problema que surgiu aí a partir de uma reclamação? Boa. Eu gosto muito dessa pergunta porque o pessoal acaba pensando que a solução é resolver o problema, né? E a habilidade é saber como resolver o problema. E é muito além disso. Eu gosto de falar que as habilidades necessárias, elas são duas, né? Existem outras também, mais técnicas, mas eu gosto muito de frisar duas aqui, que a primeira é a empatia. Quando a gente recebe um Reclame Aqui, principalmente referente ao início da experiência ali, eu vou trazer um pouco do nosso hóspede aqui para a nossa conversa, mas eu gosto muito de falar da empatia, porque apesar de a gente saber tudo que a gente faz internamente para a gente entregar a experiência, a gente conhece nosso produto, sabe como é o nosso dia a dia, os nossos esforços, a gente acaba não sabendo quem está do outro lado, o que a pessoa está passando, o que está acontecendo na vida dela, qual foi a expectativa que foi gerada, né,
desde o começo ali do dia dela até o momento que ela tem contato de fato com a nossa marca. Então, a gente se colocar no lugar de quem está reclamando é muito importante para entender até da forma como a gente vai responder mesmo, seja no e-mail, na resposta final, porque isso vai influenciar diretamente na avaliação final da plataforma. Mas, em segundo lugar, a gente não pode deixar de falar, em segundo lugar, mas não é o menos importante, é de fato esse conhecimento do produto. Porque, por mais que a gente tenha que entender qual que é a situação ali, até mesmo emocional do nosso consumidor, a gente tem que entender que nem toda reclamação ela vem porque o cara está num dia ruim. A gente, como empresa, a gente tem que conhecer quais são os problemas que a gente tem processuais, de produto mesmo, algum funcionário também não estava no bom dia. Isso pode acontecer e a gente tem que entender, a gente tem que pôr a mão no consciência e dizer, como empresa, erramos. E aí sim, a gente começa a pensar numa solução. Então, é importante que toda equipe, até quem responde ou quem está em contato com esse hóspede em algum momento, tenha esse equilíbrio, né, entre a empatia para se colocar no lugar e, ao mesmo tempo, saber a gente, como empresa, onde a gente está errando para que a gente consiga buscar uma solução. E acho que o mais importante, né, acho que isso vai calibrar também o tom de voz que a gente vai usar com esse hóspede, enfim, com esse consumidor, no momento que a gente entrar em contato com ele. Boa, faz sentido. Agora, fazendo um gancho aqui com um ponto que a gente abriu, né? Então, como que o Charlie transforma essas reclamações em oportunidades de melhoria? Ju, hoje, tudo que chega no Reclame Aqui, a gente tem um controle interno, onde a gente consegue fazer até mensalmente ou semanalmente, da forma como a gente achar melhor. A gente tem um ranking, né? Na verdade, é um controle de tudo que chega e a gente separa principalmente por temas. Então, a gente lê, a gente responde, mas internamente a gente separa isso por temas. Isso faz com que em planejamentos, definições de meta, direcionamento de equipe, construção de novos projetos, a gente saiba exatamente onde a gente tem que agir. Isso é muito bom até para evitar retrabalho, né? Porque a gente tem um direcionamento muito mais claro do que precisa ser feito. E às vezes eu quero atacar um problema que talvez nem exista. E aí, quando a gente tem esse feedback, por isso que eu falo mais uma vez que trabalhar nessa plataforma com muita seriedade é muito importante. Então, tudo que a gente recebe acaba sendo espelhado desde as nossas metas como empresa geral, anual, seja semestral, enfim. Então, a gente pega tudo isso e transforma em planos de ação durante esses momentos de planejamento da empresa. Legal. A gente falou um pouco agora da nossa ótica, mais do Charlie, agora eu quero falar um pouquinho sobre a ótica do cliente mesmo, né? Sobre as expectativas que eles têm durante esse processo da solução do problema deles. Qual que é a estratégia que o Charlie adota para gerenciar efetivamente essas expectativas do cliente que reclamou? Eu acredito, eu vou trazer um pouquinho do que eu acredito também, e acho que faz muito parte dos propósitos do Charlie, né? Que é ser transparente com o cliente. E aqui eu queria trazer para vocês, de novo, a parte da empatia. Quando a gente fala de solução de problemas, a gente tem alguns pontos que são muito importantes, que alguns problemas, eles, apesar de serem mapeados, eles não vão ser resolvidos na melhor forma possível. E aí o que a gente acaba fazendo, e o que une muito essa conexão entre marca e público, é a empatia. Quando eu mostro para esse hóspede, ou para esse consumidor, olha, estou aqui para te ouvir, estou aqui à disposição, enfim, quando a gente precisar que ele nos ouça e seja também empático com a gente, isso acontece. É uma troca muito bacana. Então, se eu chego para o hóspede e eu respondo ele de uma forma muito direta, não me coloco no lugar dele, ele também não vai se colocar no lugar da empresa. Isso acontece em vários casos. Mais uma vez, principalmente, porque a gente não consegue resolver as coisas... ou não é nem questão de rapidez ou não, é que às vezes os problemas são mais complexos, que não conseguem ser resolvidos dentro de uma semana, e a gente tem ao mesmo tempo a questão do prazo de resposta que você tem que dar final da plataforma, que isso vai impactar na sua avaliação. Então, ter esse relacionamento construído desde o começo da sua conversa é muito importante. Mas eu preciso ressaltar aqui, não adianta só falar para o hóspede, olha, recebi essa informação, seu feedback, vamos trabalhar nisso. É preciso que todo time que esteja envolvido tenha essa mesma mentalidade, porque nesse momento de empatia, ele vai falar, ok, tive problema na minha primeira experiência, né? Tive algum problema ali que não saiu, as coisas não saíram dentro do planejado, então quero voltar. E aí ele volta, ele fala, vou dar essa segunda chance. E aí, se a gente não resolveu, não digo nem 100%, mas se ele não viu uma melhora, uma evolução, né, principalmente daquilo que ele respondeu, que ele reclamou, esquece. Ali a gente perde
um cliente poderia virar um habitué, enfim, a gente perde esse poder de fidelização. Então, é muito importante que a gente tenha essa empatia inicial, na verdade é um conjunto de coisas, né? Um ciclo que se alimenta e que se a gente começa a tratar ele com empatia, se coloca no lugar dele, ele vai se colocar no lugar da empresa, mas a gente também precisa, de fato, ouvi-lo, né? Não é só dizer que está ouvindo. Então, é muito importante que essa construção seja feita desde o comecinho, porque, de fato, os problemas, na grande maioria, não vão ser resolvidos de imediato. Legal. E aí, pensando assim, a gente tem, né, a nossa forma de consolidar essas respostas e pensando um pouco na eficácia, né, dessas respostas frente a essas reclamações, como que a gente mensura aqui no Charlie? Tem algum KPI específico para a gente acompanhar se a gente está indo por um bom caminho? Tem sim, Ju. A própria plataforma do Reclame Aqui, ela é bem completa, né? Então, quando vocês entram lá, vocês vão ver aquela média, que ela é separada, às vezes, por 12 meses, o total, né, que é a nota geral, mas a gente tem 3 meses, 6 meses. Tem um conjunto de critérios que a plataforma dá para a gente, onde, quando você responde o seu consumidor, ele tem a oportunidade de voltar e te avaliar. Então, isso é muito bacana, porque é uma nota que ela não é só aquela nota final, dei 10, dei 0. Não, tem outras coisas além disso que eu acho que é o mais importante. Quando a gente faz essa continha, né, que a plataforma faz, que é bem legal, que é uma equação, esses critérios, eles têm pesos diferentes. E aí, quando a gente fala desses critérios, a gente tem desde a nota de 0 a 10, porque ela acontece, mas eu tenho também se ele voltaria a fazer negócio com a gente, se o problema dele foi resolvido, o tempo da resposta que eu estava falando para vocês na pergunta anterior. Então, eles mesmo conseguem fazer essa mensuração para a gente consegue fazer, saber ali qual é a nota final da nossa reputação, mas a gente tem um gap ali de comunicação, principalmente por conta da plataforma mesmo, que não é obrigatório esse consumidor ali que reclamou voltar. Então, a gente está trabalhando em projetos para a gente conseguir conversar com essa pessoa, para que ela volte, porque a gente faz muito esforço para que a gente consiga resolver da melhor forma, a gente ter essa construção desse relacionamento, e aí, às vezes, depois que a gente resolve ali na plataforma, a gente perde essa pessoa. Então, a nossa ideia é fazer com que ele volte, e aí sim a nossa nota seja justa e coerente aos nossos esforços. Mas, como eu falei para vocês também, internamente a gente tem os nossos controles, né? Então, a gente mapeia o número de reclamação por apartamento, o número de reclamações por reserva, porque isso é importante também para a gente mensurar. Porque, como a Ju disse logo no comecinho, na introdução, o problema não é a quantidade de reclamações, né? Então, a gente sempre vai ter alguma reclamação ou outra. O importante é a forma como a gente coloca isso em relação à quantidade de produtos que a gente oferece e a forma como a gente lida no final. A gente está chegando até o final desse ciclo, né? A gente responde. Agora a gente está trazendo essa galera que a gente respondeu para falar: olha, nos avalie, deixa a sua nota, é importante, não só para você, para a gente, mas também para outras pessoas que vão consumir. Então, tem várias formas assim da gente conseguir acompanhar. Legal. E aí, pensando no desafio em si, né, dessa resolução, como que o Charlie lida com o desafio de resolver, de fato, né, essas reclamações, dessas resoluções? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Acho que o maior desafio dessa jornada toda é unir todo mundo. Porque, não digo nem unir de todo mundo no mesmo objetivo, mas é tanta gente, né? Eu gosto de dizer que tanto uma experiência boa ou uma ruim, ela é resultado de várias ações, de várias equipes, com pessoas diferentes, de equipes diferentes ligadas ali. E aí, quando a gente se vê num feedback negativo, não basta eu chamar só um pessoal de atendimento, ou um pessoal de operações, ou um pessoal do marketing mesmo. Eu preciso entender todo mundo que pode ajudar, quem consegue puxar um histórico, quem consegue conversar com uma equipe terceirizada, quem vai conversar com o local team, quem vai falar com o hóspede. Então, conseguir fazer com que todo mundo esteja alinhado nessa correria das agendas, para mim, é o maior desafio, assim. Mas eu acho que aí entra a questão, de novo, do planejamento e da forma como a gente enxerga esse feedback. Então, quando a gente tem uma equipe, não digo uma equipe por departamento, mas eu digo uma equipe Charlie como um todo, focada na priorização desses casos, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fluida mesmo, muito mais leve, né? Porque a gente está lidando com reclamação, assim, não é algo muito bacana, né? Mas quando todo mundo está no mesmo objetivo, as coisas ficam muito mais leves, Ju. Legal, bacana. E você consegue compartilhar aqui algum exemplo de alguma reclamação que resultou numa melhoria significativa nos nossos produtos ou nos serviços que a gente oferece aqui no Charlie?
Sim, vou compartilhar um que eu gosto bastante, porque estava ali inserida nesse meio, mas foi um case de sucesso que eu posso trazer aqui para vocês. E aí eu trago de novo, acho que eu falei lá no começo da nossa conversa, que foi a parte onde a gente conhece o nosso produto, a doida vai falar da empatia de novo, mas a gente conhece nosso modelo de negócio, a gente sabe o nosso dia a dia, eu sei o que o Thiago é, e a gente estava com isso na cabeça. O Charlie não é um hotel, vocês sabem disso. Mas será que quem tá bookando a gente pela Booking sabe que a gente não é um hotel? E aí a gente começou a receber algumas reclamações. Ah, que hotel esquisito, não tem toalha extra. Ah, eu queria alguém presencial 24 horas, mas não é um hotel? E a gente falou, poxa, se eles não estão entendendo o que é o nosso modelo de negócio, onde que a gente está errando? A gente está deixando o hóspede satisfeito porque a gente está criando, pela falta da comunicação, ou até uma comunicação errada, a gente está criando a expectativa de que ele vai chegar, vai ser um hotel, e a gente não é essa a nossa proposta. Nós não somos inferiores a um hotel, não é isso, mas a nossa proposta é diferente. Então, quando a gente começou a entender isso, né? Então, olhar de novo com empatia, se colocar no lugar do consumidor, a gente entendeu, vamos dar um passo para trás, e antes de vender o nosso produto, a gente precisa explicar o que é o nosso produto. E aí a gente chamou todo mundo que mexia com comunicação, pessoal de atendimento que entendia muito também desse feedback, comunicação, todo mundo, sales, que cuidava ali dos anúncios, juntou todo mundo e falamos, gente, e aí? Como que a gente vai apresentar o Charlie? A gente vai falar de uma forma mais soft, né? Hoje vai ser direto, vai falar, o Charlie não é hotel, enfim, e a gente conversou, todo mundo, chegamos a um acordo, e hoje os nossos anúncios, eles são muito melhores escritos, hoje a gente é muito mais claro, e a gente viu que essas reclamações de que hotel esquisito é esse? Pararam, porque a gente se colocou no lugar do nosso consumidor, a gente viu onde a gente estava errando, e a gente conseguiu, de fato, consertar tudo isso, e não seria possível se a gente não tivesse olhado para o Reclame Aqui. Então, foi bem bacana de acompanhar essa construção e essa evolução desse ponto que era tão importante e a gente não estava enxergando. Exatamente. E vale ressaltar, né, gente, que a gente recebe mais de 18 mil clientes aqui por mês, e são pouquíssimas as reclamações frente ao número de hóspedes que a gente recebe. Então, esse feedback, ele é muito importante, mesmo que ele venha como um formato de reclamação para que a gente possa atuar, né? Então, Bia, na sua opinião, qual que é a importância desse feedback mesmo em reclamação para a evolução da nossa melhoria contínua aqui dentro? Para mim, acho que é muito claro, assim, que sem o feedback do nosso cliente, a gente dificilmente vai saber aonde a gente precisa melhorar. Então, acho que esse último caso que eu trouxe aqui, acho que exemplifica muito bem isso, né? Então, conforme toda a nossa conversa que a gente teve aqui, Ju, acho que o que a gente consegue tirar é que o retorno que a gente recebe, né? Então, todo esse feedback que a gente recebe é o nosso direcionador, é o que vai direcionar a gente para o sucesso. E se a gente acaba não ouvindo o nosso hóspede, o nosso consumidor, o nosso investidor, todas as pessoas ali que a gente impacta, a gente perde o que, para mim, faz com que uma empresa consiga se segurar, ter uma vida longa, traga rentabilidade, enfim, que é a confiança. Se não existe confiança entre marca e público, esquece. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se quem precisa consumir não confia em você, você não vai vender para ninguém. Então, por mais que a gente pareça assim, ser trabalhoso, vou falar com o cara no e-mail, aí não deu certo, vou ter que voltar, enfim, é uma construção que vai dar resultado. E é engraçado porque eu acho que esse é o único ponto que a gente consegue ver resultado de curto, médio e longo prazo. Então, você consegue ver aquela nota 10, que te enche os olhos ali na plataforma, mas você sabe que isso vai impactar na credibilidade, na forma como as pessoas vão falar, isso vai impactar no boca a boca, vai impactar em tudo que envolver, né, a sua empresa. E se você não faz isso, não adianta você contratar influenciador, que quando o influenciador for falar alguma coisa, alguém vai reclamar, você vai tentar, alguém vai indicar, e aí a outra pessoa vai falar, não, ele está indicando, mas não. Então é importante ter essa confiança, esse relacionamento, enfim, e a gente não consegue, né, direcionar esse relacionamento, a forma como a gente fala, se a gente não ouve, não recebe bem esses feedbacks, né? Então, para mim, receber feedback é uma oportunidade da nossa empresa durar mais 10, 20, 30 anos. Então, para mim, é isso. E eu acho que o Reclame Aqui é uma grande porta de recebimento de feedbacks. Então, eu queria terminar esse nosso papo falando um pouco sobre isso. Legal.
Bia, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouco, né, desse processo do Charlie. A gente que está no dia a dia sabe que envolve a empresa inteira, todo mundo sabe muito bem como é ser acionado, né, como que a gente tem que responder e focar, de fato, na solução. Então, agradeço pelo seu tempo e a de todo mundo aqui que está assistindo. Espero que vocês tenham aprendido aqui algo valioso no dia de hoje. Obrigada, gente. Tchau, tchau.